Flamengo! E aí, torcedor rubro-negro, apaixonado pelo Flamengo como sempre, o seu canal de notícias do Flamengo, o mais querido Flamengo News, está chegando carregado de malotes estufados de novidades atualizadíssimas do nosso Mengão. Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito no canal, eu convido a você que é apaixonado pelo Flamengo, a apertar o botão de inscreva-se e amassar o like para que o YouTube continue a te entregar todo o conteúdo do nosso Mengão. Para ganhar do Flamengo. Perder é zebra. Ser eliminado pelo Al Hilal é zebra. Mas nada de vexame. Zebra. Por quê? Porque o Flamengo tem um time várias vezes melhor do que o do Al Hilal. Boa. E o Flamengo tem no seu time uma quantidade incomum de jogadores muito acima da média, jogadores decisivos em todos os setores, algo que o Al Hilal não tem. Ah, mas é um jogo só. Esses jogadores aí, muitos deles estiveram na Copa do Mundo e ganharam da Argentina. É verdade. Por isso podem ganhar do Flamengo em um jogo, sem dúvida nenhuma. Será uma zebra, uma surpresa. No dia que a Arábia Saudita ganhou durante muitos anos, o dia em que a Argentina perdeu para a Arábia Saudita na estreia da Copa. Hoje a gente sabe que a Argentina ganhou a Copa. Sim. Então nós vamos falar mais ainda sobre essa surpresa, esta zebra. Não saberia dizer que tamanho teve a zebra da vitória dos árabes sobre os argentinos em comparação ao que seria uma vitória do Al Hilal sobre o Flamengo. Mas eu acho que é algo comparável em termos de diferença técnica. O time do Flamengo é muitas vezes melhor e o normal, daquelas situações, em 10 jogos o Flamengo ganha 8, um empata e talvez o Al Hilal ganhe uma. Essa aí pode ser amanhã. Não acho que vai ser. Mas o futebol, ele permite essas surpresas. Ô, Silas, já vai pensando na porcentagem também, para cada lado, que o André vai falar já. Já está aqui já. Mas qual a postura do Flamengo na partida de amanhã? Qual deve ser essa postura do Flamengo? É que quando a gente olha para o jogo de 2019 e para o jogo de agora, a gente vê formação diferente dentro do campo. Agora a gente vê um time com o Everton Ribeiro jogando mais para dentro, a gente vê um Arrascaeta, Pedro e Gabigol jogando juntos, né? O Gabigol vindo fazer um pouco sem Bruno Henrique, sem também Everton Cebolinha, que poderia ser o Bruno Henrique do lado de lá. A gente vê um Flamengo sem Pablo Mari, sem Rafinha, ou seja, jogadores que naquele momento estavam no auge. Agora o Marega, que é o centroavante do Al Hilal, também está voltando de lesão. O Igalô, que é o francês, que é o outro que deve jogar com ele na frente, é goleador, mas é muito goleador, não é pouco goleador não. Então assim, Michael com essa lesão do Carrillo pode entrar jogando. O Michael, a gente estava conversando aqui no intervalo, é muito difícil de ser marcado, porque é pequeno, é muito drible, encostou nele, ele sabe usar esse tamanho pequeno dele para entrar dentro da área, para fazer gols também, é uma oportunidade para ele. Então assim, com tudo isso, eu vejo um jogo difícil, mas como o André disse, o Flamengo é favorito, mas vai ser um jogo difícil. Eles são rápidos por natureza, esses times árabes. Vêm de um momento bom de Copa do Mundo. O Flamengo está no começo de época, mudança de sistema. Dois volantes canhotos no meio campo, Thiago Maia e Gerson. Ou seja, o João Gomes não está. Então, eu acho que isso pode ser, sim, um problema aqui, nas beiradas. Na beirada de lá, menos, mas na beirada daqui, com o Varela ou Mateuzinho, pode, sim, ser um problema maior. Sorte do Flamengo que o Cano, não é o Herman Cano, é o Cano árabe, tá suspenso, tá expulso. Então, um jogador grande, um jogador muito chato, que chega muito também, vai estar fora, isso pode ajudar. Mas, quer que eu dou a porcentagem já? Agora é o momento. 60-40. 60 Flamengo, 40 Al Hilal. Nossa. Tá equilibradinho. O do André vai mais, porque ele falou do 10, 8 vai dar 80%. Mas, vai, André. Numa situação normal é 80-20. Amanhã é 70-30, porque vale vaga na final do Mundial, tem toda essa questão. Ainda por cima é um time que está cansado, que jogou muitos minutos, teve que decidir sua vaga nos pênaltis, etc. e tal. O Flamengo tem tudo a seu favor. Seu elenco está em boa condição, não nas melhores, mas em boa condição. E o normal é o Flamengo vencer. A gente sabe que esses jogos raramente se resolvem de maneira tranquila e tudo mais, né? É tenso,
os placares são baixos, é difícil, o time que ninguém espera que ganhe tem oportunidade. Acho que tudo isso vai se passar amanhã, mas o Flamengo vai adiante. E 2019 virou 1-0 para o Hilal. Depois o Flamengo faz 3-1, mas foi um jogo tenso até o final. Então, assim, é isso que o André falou, é um jogo que precisa ser jogado, né? Ainda tem isso, né? Porque se por acaso o Flamengo leva um gol dessa vez com o Vitor Pereira, a pressão é maior. Tá todo mundo de olho. Talvez os jogadores se assustem um pouco mais do que se assustaram em 2019. Mas tem que ter cabeça, porque é claro que tudo pode mudar a qualquer momento em um jogo como esse. A gente segue falando de Mundial de Clubes. O Vinícius Júnior, que pode ser o possível adversário do Flamengo em uma hipotética final, se os dois times chegarem até lá, ele mais uma vez foi vítima de racismo e perseguição na Europa. Esse time ficar mais forte ali na recomposição defensiva no meio campo. Aí começa a me agradar. O Felipe Luiz não vai dar o apoio, mas vai liberar um pouquinho o Gerson pelo lado esquerdo. É mais próximo. E é muito curioso, né? Porque no começo de temporada a gente não falava tanto sobre o Rodinei, né? A gente especulava mais sobre justamente a ausência do João Gomes ali e até o trabalho do Vitor Pereira. E ficou muito claro, porque o Flamengo ele construiu... Não, você é verdade, Zinho. Quando eu tava aqui falei isso, você falou sobre amar o Rodinei. Mas enfim, porque era justamente um dos recursos do Flamengo que funcionou muito bem, né? Termina a temporada funcionando muito bem. Agora a gente não pode esquecer que essa mudança toda também parte da diretoria, né? Então não tá só na conta do Vitor Pereira se as coisas não derem certo, porque a diretoria escolheu um movimento diferente de mudança de treinador, sabendo que já tinha um Mundial pela frente, sabendo que o Vitor Pereira tem características diferentes do Dorival. Então a diretoria está de acordo com o que vai acontecer. Mas eu tô com o Zinho, eu acho que é isso, eu acho que é tentar dar um passinho para trás do Vitor Pereira agora, se ele estava tentando um Flamengo mais produtivo pelo meio e aí optando por o Varela para dar mais uma proteção na zaga, bota o Mateuzinho, que já está adaptado, que chega muito bem, que tem esse recurso que funciona muito bem. É o momento de fazer isso com o adversário, com o Al Hilal, que é muito fraco. É claro que o Vitor fala sobre o ânimo da equipe, acho que o Flamengo tem que entrar com essa confiança no alto mesmo, mas não uma soberba, né? Confiança que já está tudo bem. Porque depois tem o Real Madrid. Então já vê diante do Al Hilal que funciona. Uma equipe que sofreu muito no primeiro tempo com a unidade Casablanca, não arriscou chute, não finalizou, foi tudo no segundo tempo que tentou correr atrás do resultado. Então acho que é o adversário que o Flamengo tem que colocar o que tem de melhor ali, mas fazendo o que já sabe fazer. Não buscando outras alternativas, e eu acho que já foi um tempo suficiente para conversar um pouquinho melhor com o Gerson, do que o Flamengo hoje espera do Gerson, porque o Gerson traz o Flamengo do Olympique, não o Flamengo do Gerson de 2019. É outro Gerson que chega. Então, acho que readaptar ele numa posição que o Flamengo hoje precisa, não ele muito lá na frente. É outro Flamengo também, né, Pascoal? A gente pensando no adversário, pensando no Al Hilal e no que a gente viu no jogo contra o Wydad Casablanca. Talvez faça sentido o Mateuzinho para você explorar a deficiência que eles têm ali naquele lado de campo defensivo. Você vai ter um Al Hilal cansado de prorrogação. Então, olhando para a realidade desse time, a gente está vendo aí os momentos do jogo de divisão. Não, o Flamengo é favorito. O Flamengo é o favorito. A gente está aqui só dizendo dessa parte que é uma decisão de um jogo só, que às vezes o melhor não vence. Às vezes acontece. Eu já ganhei muitos títulos que eu era favorito, que o meu time que eu jogava era favorito, como já perdi títulos que o meu time também era favorito e nós perdemos. Então, assim, é do futebol. Essa é a paixão do futebol. Nem sempre o melhor vence. Olhando pelo lado de qualidade das equipes, eu coloco 80 para o Flamengo e 20 para o Al Hilal. Agora pode dar os 20. Rapaz, o Zinho jogou alto, hein? 80-20. Eu não vou falar nada porque eu cheguei na redação hoje, estava com o nosso editor-chefe, né? Eu vou fazer uma confissão aqui, o Fabrício da Fiel, e aí eu falei assim, vou dividir as fichas. 65-45. Dito isso, a gente pode ir pro intervalo já. Você falou isso? Foi assim que eu dividi as minhas fichas. Aí deu ruim, então eu vou ter que concordar com o Lugano no 65-35. Só los nervios.